Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, iniciando mais uma semana com a graça de Deus, uma semana de trabalho. E hoje a gente se encontra aqui para poder ouvir o Evangelho de hoje. Numa breve partilha que eu farei, podemos todos estarmos nos alimentando da Palavra de Deus neste dia. Hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 12, versículos 32 a 48. Ouçamos então a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal de tua parte. Ele respondeu-lhes: Uma geração perversa e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é mais do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse Evangelho, então, nosso Senhor Jesus Cristo realizando a sua missão na vida do povo judeu, na vida de muitos pagãos também, hoje é confrontado pelos fariseus e escribas, 2 grupos de homens religiosos que lhe pedem um sinal para que pudessem crer nele. Só que, curiosamente falando, se a gente pega os versículos anteriores do Evangelho, Jesus havia acabado de curar uma pessoa que era surda-muda. E depois Jesus fez uma pregação falando sobre a árvore e seus frutos. E que uma árvore se conhece, portanto, pelos seus frutos. E quais eram os frutos que Jesus estava realizando? A libertação na vida das pessoas. Oferecer dignidade para as pessoas. Zelar pela vida das pessoas, para que as pessoas, muitas das vezes, que eram discriminadas pelas leis civis e também religiosas, elas pudessem ter a graça de, curadas e libertas, ser reintegradas na vida da sociedade. Então Jesus está restituindo vida e dignidade para as pessoas. E agora vem exatamente 2 grupos de religiosos pedirem a Jesus um sinal para que pudessem crer nele. Só isso já nos leva a uma grande reflexão. Por que não estarmos atentos aos sinais que Jesus realizou e realiza para que a gente possa crer nele? E infelizmente nos tempos em que vivemos, no século XXI, como tem, por exemplo, crescido o ateísmo no meio de nós, não é muito diferente. Quantas pessoas, para poder realmente acreditar em Deus, querem colocar Deus à prova? Se Deus não oferecer o que elas querem, o que elas quiserem, elas não acreditarão. Já não basta tudo que Jesus fez na sua encarnação, nos anos que Ele viveu no meio de nós, já não basta tudo que o nosso Deus fez ao longo desses 2000 anos de igreja, que mesmo com os tropeços da igreja, mas tantas graças, tantas maravilhas aconteceram na história, para hoje ainda terem pessoas confrontando Jesus de que só crerão nele se ele realizar algum sinal.
Então, isso mostra uma atitude que nós cristãos devemos também refletir, se a gente não está correndo risco, né, de fazer a mesma coisa. Ao invés de a gente ter uma atitude de abertura para acolher a manifestação de Deus como Ele se manifesta, ao invés de termos uma fé cultivada, amadurecida, para poder saber identificar os sinais e a presença de Deus no meio de nós, a gente faz o contrário. A gente se fecha em nós próprios e decide, né? Ou Deus faz o que eu quero, eu não acredito nele. Ou Deus me dá o sinal que eu quero, eu não acredito nele. Esse é o maior problema, irmãos e irmãs. Não sejamos assim. Que possamos ser pessoas que estejamos abertos para saber reconhecer os sinais de Deus em nossa vida, que possamos ser pessoas que estejamos abertas a tudo aquilo que Deus realizou e realiza em Jesus. Aí conhecer a palavra de Deus é a melhor forma para que possamos saber perceber isto. Olhando o agir de Deus na história do povo, no Antigo Testamento, de uma forma especial no povo judeu, e no Novo Testamento, na história do povo cristão, que somos nós, chegando até nós hoje em dia. Que possamos exatamente ter uma fé que nos permita ver em tantas coisas que acontecem no mundo de hoje, saber identificar a presença de Deus. Então, por exemplo, nesse tempo de pandemia, em que assusta muitas pessoas, angustia muitas pessoas, devemos nos questionar o que Deus está querendo nos dizer com isto. Eu não estou dizendo que é da vontade de Deus que essa pandemia aconteça, que foi Deus que mandou isso tudo para nos castigar como a gente ouve. Não, porque Deus não castiga. Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Mas se está acontecendo, precisamos ver os sinais de Deus ali. O que Deus quer de nós com isto que está acontecendo? Voltando para o texto do Evangelho, ouçamos a resposta que Jesus dá para os fariseus e os escribas diante dos questionamentos feitos. Jesus não realiza nenhum sinal mais, mas Jesus aponta dois caminhos para eles. Primeiro, remetendo a Jonas, de que Jonas, enviado por Deus para pregar a sua palavra num povo que não era judeu, um povo que era considerado pagão, e Jonas foi o instrumento de Deus na vida do povo, ou seja, a palavra de Deus manifestada através de Jonas. Mas o interessante, o curioso, melhor dizendo, é que Jesus não fala da pregação de Jonas. Jesus remete ao período em que Jonas esteve na barriga da baleia, né? Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, olha só. Aí Jesus continua, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então aquilo que parecia a morte de Jonas, Jesus remete para a sua realidade de morte que virá. Então, o sinal que Jesus está nos oferecendo será a sua morte, a sua paixão, o momento realmente da sua entrega por nós, da sua doação de vida por nós. Isso é um mistério que a gente é chamado a refletir e a amadurecer sempre. Sempre devemos compreender a paixão de Jesus, aprofundar na paixão de Jesus para que possamos realmente reconhecer o que Deus quer de nós ali. E o outro sinal que Jesus cita, dá como referência, é a rainha do sul, que se levantará no dia do juízo, porque ela veio lá do sul para, na sua época, buscar o rei Salomão, famoso pela sua sabedoria, e quis escutar essa grande sabedoria que o rei Salomão tinha. Então, Jesus cita essa rainha que deixou o seu reino para ir atrás de um outro rei, Salomão, que era famoso pela sua sabedoria, para escutar a sabedoria daquele homem. E Jesus deixa claro, e aqui está quem é maior do que Salomão. Então olha que interessante, Jesus agora remete em relação à rainha, à sabedoria de Salomão, ao conhecimento, à fé que aquele homem teve, e Jesus depois apresenta a ele, aqui está quem é maior do que Salomão.
Então Jesus está nos apresentando agora o aspecto do conhecimento de Deus que está sendo revelado através dele. Jesus agora está apresentando a sabedoria divina que ele está revelando, que ele é muito maior do que Salomão. E assim como teve uma rainha que quis escutar essa sabedoria, assim deveria estar sendo o povo na época de Jesus e assim deve ser com a gente hoje. Está assumindo a atitude de prontidão para acolher os ensinamentos de Jesus e aprender dele o que ele tem a nos ensinar de Deus. Quando Jesus fala de Jonas, ele também cita: aqui está quem é maior do que Jonas. Então, olha, Jesus remete a sua paixão a falar do sinal de Jonas no ventre da baleia, e Jesus remete aos seus ensinamentos, à sua sabedoria, ao citar a sabedoria de Salomão. Então, irmãos e irmãs, Jesus está nos apresentando o que é importante para nós. Conhecemos a sua palavra, aprendemos dele, portanto, fazer da nossa existência esse constante relacionamento com Deus de forma que possamos verdadeiramente estar aprendendo dele o que ele tem a nos dizer, porque ele é o mestre da sabedoria por excelência, porque ele é o Deus no meio de nós, mas assim também podemos estar atentos à sua paixão, estarmos sempre nos aprofundando na riqueza da sua paixão, para que a gente possa se sensibilizar, se tocar pela maravilha deste Deus que é amor e que continua nos libertando e nos curando de tudo aquilo que nos impede de viver a vida de Deus. Que essa semana de trabalho, de luta que está começando, possa ser para nós então inspiração, para estarmos no dia a dia buscando estes sinais que Jesus nos oferece. Rezemos pedindo a graça de Deus para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno para todos, uma boa semana.